Essa é a parte 2 do vídeo avaliação de preferências e avaliação de reforçadores. Se você não viu, a parte 1 ainda, corre no canal e assiste antes desse. As duas últimas maneiras de fazer a apresentação por teste direto são as apresentações múltiplas de estímulo, tá? São duas variações, tem com reposição e sem reposição. Em ambos os casos, o aluno escolhe um item de um grupo, acessa esse item por um tempo e depois o avaliador vai lá e tira esse item. Tá? Então elas funcionam ambas assim. A diferença é que na com reposição, como vocês estão vendo aí, o item é colocado de volta e aí é trocada a ordem dos itens. E na sem reposição, o estímulo que o aluno pegou some por um tempo. Então aquele estímulo sai e o aluno fica só com os demais ali, como vocês estão vendo aí no slide, tá? Então tudo isso é feito pelo terapeuta. Então a criança escolhe o item, o terapeuta na sem reposição, guarda aquele item não aparece mais até que todos os outros tenham sido apresentados, né? Então, a diferença é só essa. Concluída a avaliação de preferências, hora da gente conduzir a avaliação de reforçadores. Geralmente, elas são conduzidas em um delineamento AB, AB. A é tipo linha de base, é o comportamento sem a intervenção. E B é depois que o terapeuta entrou. Começa no A, depois vai para o B. Volta para o A de novo, termina no B de novo. Então, esses delineamentos a gente chama de reversíveis, né? Eu vou e volto. Começo na condição natural, depois vou para a condição de intervenção. Sempre assim que os delineamentos funcionam, né? Mas isso é conteúdo para outro vídeo. Se vocês quiserem que a gente fale sobre delineamento, comenta aqui embaixo que a gente vai fazer um vídeo só sobre delineamento experimental, tá? Eu vou mostrar para vocês duas avaliações de reforçador diferente. A por operante único e a por operante concorrente. No operante único, eu testo a eficácia de um único item que eu vi lá nos itens de preferência para saber se ele é reforçador ou não. Então eu vou testando condições tipo, bate palma, a aula não vai batendo palma. E aí eu entrego o item que eu vi que era como preferência. Se da próxima vez que eu peço aquele bate palmas e o aluno continua se comportando para receber aquele item, então significa que o item que eu vi como preferido é um item reforçador, tá? Na avaliação de operante concorrente é bem parecido. A diferença é que eu vou testando dois reforçadores ao mesmo tempo, dois potenciais reforçadores. Então vamos ver a diferença entre cada uma. Nesse primeiro gráfico aí que vocês estão vendo, a gente está falando de operante único. Então tem aí, eles estão fazendo CRF, significa reforço contínuo, ou seja, toda vez que o aluno emite a resposta, eu dou a massinha. Percebam que na condição de linha de base, a resposta está lá embaixo. Aí, inserir a massinha como reforçador, a resposta sobe rapidinho. Linha de base, a resposta tende a cair de novo. Quando eu colocar a massinha, a resposta sobe de novo de frequência, né? Então, olha só. Aqui eu posso dizer com precisão que a massinha é um reforçador. Então, ela deixou de ser um item só preferido e passou a ser um item reforçador. Já no gráfico de baixo, eles estão comparando duas respostas diferentes, tá? A massinha está sendo usada para o comportamento de pular e a amoeba para o comportamento sentar. Vocês estão vendo que aqui no lado direito tem um nome bater palma, mandar beijo, mas isso é uma pequena imprecisão, tá? Eu acho que eles mudaram de ideia no meio do experimento e acabaram registrando outra coisa, tá? Mas foquem no que está escrito dentro do gráfico em si. Não olhem para essa legendinha do lado não, tá? Então, essa linha preta, vamos supor que é para o comportamento de pular. E a linha branca é para o comportamento de sentar. Então, vejam que lá na condição de linha de base, quando não tem reforçadores, quando não tem os itens, os comportamentos são bem parecidos, eles ocorrem com baixa frequência. Porém, olha essa linha preta crescendo, já na segunda condição, na condição B, né? Olha só, significa que esse comportamento da linha preta, vamos supor que seja o pular, está sendo reforçado pela massinha, porque ele aumentou muito de frequência, tá? Já a amoeba, para o aluno sentar, não está sendo muito efetiva, porque o comportamento continua lá embaixo, né? Aí quando volta para a condição linha de base, a condição A de novo, né? Olha só, volta a cair novamente o comportamento. E aí quando a massinha volta de novo no B, no último B, né? Na última condição, o pular volta a acontecer em alta frequência. Então percebam que a massinha aí está sendo bem efetiva, né? A massinha conseguiu subir a frequência dos comportamentos de pular. Já a amoeba, apesar de ser um item preferido, não é um item reforçador. Vejam que a amoeba não fez as respostas aumentarem de frequência, tá? Então esse é o poder de uma avaliação de reforçadores. A avaliação de reforçadores serve para medir também o que a gente chama de avaliação de razão progressiva. O nome é difícil, mas é fácil de saber. Razão progressiva significa que cada vez mais eu vou aumentando a quantidade de tentativas que o aluno tem que fazer para receber o reforço. Então vamos supor que da primeira vez eu estava fazendo em reforço contínuo. O aluno tinha que responder só uma vez para receber o reforço.
Então eu dizia, bate palma. Aí o aluno lá batia palma, já recebia. Se eu estou em um esquema de razão 3, por exemplo, ele vai ter que fazer 3 respostas de bater palma para poder receber o item. Se é razão 8, ele tem que emitir 8 respostas. E assim vai. Então, usando essa avaliação de razão progressiva, eu estou medindo ali a força do reforçador. Quantas respostas o aluno consegue emitir até receber o reforçador, né? Ou seja, quão persistente ele vai ser até receber o que ele quer. Olha aí no gráfico, por exemplo, ó, que a gente está analisando uma resposta aí, no gráfico não dá para saber qual é, mas no primeiro cenário está em esquema de reforço contínuo. CRF é reforçamento contínuo. Então a resposta está ali, ocorrendo ainda em alta frequência. Mudei para um esquema de reforçamento de razão 3, ou seja, o aluno tem que emitir 3 respostas para receber o reforço, o comportamento continua bem frequente no passar das sessões. Mudei para um FR5, razão fixa 5, ou seja, 5 respostas para receber o reforço, também se manteve. Mas quando eu mudei para uma razão fixa 8, olha o que aconteceu com a resposta, ela baixou de frequência. Então significa que esse reforçador em específico é muito útil para utilizar até 5 vezes nessa resposta que foi exigida, né? Passou de 5, talvez o aluno não fique mais motivado para continuar respondendo, tá? Então essa avaliação consegue dar esse diagnóstico direitinho. É isso, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se quiserem esclarecer alguma coisa adicional que tenha faltado da gente falar aqui, deixem nos comentários que a gente vai tentar suprir a necessidade de vocês, tá bom? É isso e até a próxima.